Você consegue ser produtivo nos estudos? Aquele tempo que você usa para estudar uma matéria, você sente que ele é bem aproveitado ou que ele está demorando um pouco mais do que deveria? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou bater um papo com você sobre a produtividade. Como ser mais produtivo nos estudos, como eu me organizo para que uma hora do meu dia de estudo tenha o maior rendimento possível. No último vídeo aqui do canal, eu falei sobre o tempo de estudo para conseguir a aprovação do vestibular. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui em cima. E uma coisa que eu falei nele é que o tempo de estudo sozinho é uma péssima métrica para medir a nossa produtividade no dia. Isso porque o tempo de estudo sozinho não quer dizer nada, não quer dizer que você está realmente aprendendo, que você está usando esse tempo da melhor maneira possível. Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te dar 4 dicas para aumentar a sua produtividade e dar aquela turbinada nos seus estudos. Bora! Em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre a organização. Muitos alunos me falam que estão muito dispersos, que não estão conseguindo aproveitar bem o tempo, que a produtividade está lá embaixo. E muitas dessas vezes o problema está na organização da rotina. É muito importante definir para cada período de estudo do dia o que estudar, como estudar e por onde estudar. Quando você tem tudo isso bem organizado, fica muito mais fácil ser produtivo do que se você deixar para decidir na hora, quando você for pegar para estudar mesmo, o que você vai fazer, o que você vai ver, por onde eu vou ver isso. Por isso é muito importante ter uma rotina e um cronograma muito bem definidos com um horário separado para cada atividade. Porque assim você consegue se programar ao longo do dia para cumprir aquilo que você se propôs. Também é importante que você coloque nesse cronograma, nessa rotina, aquilo que você é capaz de cumprir. Porque nada adianta sobrecarregar com 10 módulos para estudar por dia se eu só tenho tempo para estudar 5 ou 6. Um problema muito grande é quando a gente quer estudar alguma coisa, a gente está disposto a estudar, mas a gente não tem o que muito bem definido. Aí a gente fica diante de uma situação com 1 milhão de matérias para estudar, um monte de matérias para revisar, várias matérias atrasadas e simplesmente não fazemos nada. É igual quando a gente está assistindo Netflix e fica passando de filme em filme, procurando um filme e no final das contas não assiste filme nenhum. A segunda coisa que pode ajudar muito a aumentar a sua produtividade nos estudos é aumentar a quantidade de métodos de estudo ativo que você usa na sua rotina. Theo, o que é um estudo ativo? Resumindo, estudo ativo é tudo aquilo que parte exclusivamente da sua iniciativa de entender aquela matéria. Por exemplo, a resolução do exercício. Eu preciso, eu mesmo, chegar no raciocínio daquela questão. Por isso, é um método de estudo ativo. Agora, assistir aulas. O professor já está raciocinando aquilo, já construiu o raciocínio para simplesmente me entregar pronto. Eu só preciso entender aquilo. Eu já estou recebendo de maneira passiva uma informação. Por isso, esse é um estudo passivo. A falta de produtividade nos estudos, aquele sentimento de estar rendendo muito pouco, pode estar relacionado com uma quantidade muito grande de métodos passivos na sua rotina em comparação a uma quantidade pequena de métodos ativos. Isso porque, quanto mais ativo é o seu estudo, mais você fixa, maior é o seu sentimento de estar realmente aprendendo aquela matéria, entendendo. Porque é você que está raciocinando para construir aquilo e esse raciocínio é muito mais duradouro do que você só entender o que já está pronto para você. E uma terceira coisa que é importante para ter mais resultado, para ser mais produtivo nos estudos, é seguir uma sequência lógica de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Na academia, uma pessoa que não pratica esportes, quando começa a fazer academia, precisa começar a fazer os exercícios com um peso menor, para que depois ela consiga aumentar esse peso. Nos estudos é mais ou menos por aí. Você tem que seguir uma sequência que começa pelo peso menor para chegar no peso maior. E é por isso que quase todo dia a gente fala lá na página no Instagram sobre o ATERS. O que é isso? Aula, teoria, exercício, revisão, simulado. Nessa sequência. Sendo que cada etapa é essencial para que a gente consiga avançar para a etapa seguinte. Primeiro eu preciso assistir uma boa aula, entender aquela aula, para que eu consiga passar para a teoria e estudar aquela teoria. E também esse entendimento da aula e da teoria serão essenciais para que eu faça os exercícios. Outra aplicação dessa sequência lógica é na própria resolução dos exercícios, que a gente tem que começar pelos exercícios fáceis para ter condições de resolver os médios e só assim passar para os exercícios difíceis. E aproveitando que eu falei sobre a página no Instagram, pense em seguir a gente lá, porque assim você consegue ter um contato muito mais direto comigo, gerar muito mais dúvidas e ter um conteúdo diário o tempo todo de uma maneira um pouco mais aprofundada do que aqui no YouTube. E a quarta e última coisa que é essencial para render muito nos estudos é o foco, que a gente também pode chamar de presença ou de concentração.
Quando a gente quer fazer uma atividade e quer ter um desempenho muito bom naquilo, a gente precisa concentrar todas as nossas energias em fazer aquilo bem feito. E um dos maiores desafios para manter esse foco é a quantidade de distrações que aparecem ao nosso redor quando a gente está estudando, principalmente por causa do celular. Para quem não tem o hábito de ficar um bom tempo sem mexer no celular, é quase impossível estudar por uma hora e meia seguida, sem parar para responder uma mensagenzinha, sem parar para dar uma olhada nas notificações. E por causa disso, enquanto você estiver no seu período de estudo, eu recomendo que você deixe o celular fora do seu campo de visão e bem longe. Coloque em algum lugar que vai te dar bastante preguiça de levantar e ir pegar, o que vai te fazer parar os seus estudos. Te garanto que isso vai reduzir as dispersões que você tem e vai conseguir aumentar o seu foco. E assim que você estiver conseguindo fazer aquela lista de exercícios sem parar para ver uma notificação, ler aquela teoria que você tem para ler, sem responder uma mensagem, você vai estar automaticamente treinando o seu corpo a ficar mais focado, a manter o seu foco. Sabe onde esse foco vai te ajudar, além da produtividade nos estudos? Na hora de errar menos bobeira na prova do vestibular, na hora de conseguir manter a concentração por mais tempo e não precisar parar tanto para descansar durante a prova. E se eu te ajudei com alguma dessas dicas, já se inscreve aqui no canal para fazer parte desse nosso time de estudantes de altíssimo rendimento no vestibular. Já vai deixando aquele like no vídeo para fortalecer e comenta aqui qual desses 4 problemas mais te atrapalhavam na hora de estudar para o vestibular e que agora você vai solucionar. Por hoje eu vou ficando por aqui e bons estudos!